Quais são os grandes eventos que mudarão totalmente o cenário mundial para o, enfim, reino de Deus chegar ao mundo? Todos nós que amamos a manifestação da presença do Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, tem esperado ansiosamente os eventos deste livro fantástico, que vai nos revelar grandes coisas maravilhosas para o nosso futuro. Mas essas revelações têm bênçãos e têm maldições para a humanidade. A mensagem de Apocalipse, Revelação, ela é uma mensagem cíclica. O livro, ele conversa com os seus leitores, ou nós, com eventos subsequenciais de ciclos, 3 grandes eventos com 7 ciclos cada um. Quais são os eventos? Primeiro, eventos de selos. Segundo, eventos de trombetas. Terceiro, eventos de taças. Ao total, são 21 atos de Deus de julgamento. Todos esses eventos que estamos vendo, os 3 eventos com 7 atos, com as 21 ações de Deus, todas estão ligadas ao julgamento de Deus. A última taça, ela leva a fim a ira de Deus sobre toda a humanidade e traz a justiça e a completude para a humanidade, pois é o último ato de justiça da parte de Deus. E o primeiro selo, quando é aberto, ele desencadeia em sequência os eventos que irão acontecer. Resumindo rapidamente tais eventos, o primeiro selo é visto um cavalo branco. O segundo selo é visto um cavalo vermelho, que representa a guerra. O terceiro selo é visto um cavalo preto, que representa a fome. O quarto selo é visto um cavalo esverdeado, que representa as feras, a espada, a fome e a pestilência, que matará 1/4 da humanidade. O quarto selo é visto as almas dos santos, os mártires, muitos e muitos justos que morrerão nesse processo fatídico. Eles clamarão por justiça a Deus, mas Deus pede para esperar e os dar uma comprida veste branca até que termine a selagem dos outros irmãos que também precisam passar pelo processo doloroso da morte. O sexto selo tem a ver com a mudança nos eventos e no clima da humanidade. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. O sol vai escurecer, a lua vai tornar-se de sangue, haverá terremoto, estrelas dos céus cairão, os montes e ilhas serão tirados de seu lugar. Existe um significado simbólico por trás dessas todas predições, como também significados físicos verdadeiros que acontecerão. No canal, nós vamos fazer questão de estudar todas as particularidades descritas em Apocalipse. Depois, no sétimo selo, inicia-se o processo das aberturas das trombetas. Cada trombeta, uma praga. A primeira, 1/3 da vegetação é destruída. A segunda, 1/3 da vida oceânica é destruída. A terceira, as águas doces são envenenadas. A quarta, sol, lua e estrelas se escurecem. Muito parecido com os eventos deste selo. A quinta, abre-se o abismo, liberando muitas e muitas criaturas horríveis que contribuem para o escurecimento do sol. Então fica a pergunta: esse selo que é tocado depois desse, essa trombeta que é tocada depois dessa, é influenciada por esta?
O evento da quarta trombeta é influenciado pela quinta? Ou é um outro significado? Tem que ser estudado e analisado. A sexta é solto 4 anjos que estavam amarrados no rio Eufrates. É muito interessante isso. Muito profundo e muito grandioso. Porque tem a ver com outras passagens bíblicas e outros acontecimentos do livro. A sétima trombeta inicia-se então os derramamentos das taças. A primeira taça, ela causa chagas malignas nas pessoas. A segunda taça envenena águas salgadas. A terceira taça, águas doces. A quarta taça, calor abrasador do sol. A quinta taça, escuridão no reino, no trono do anticristo ou na fera. A sexta taça, o rio Eufrates é seco para a passagem dos reis. As nações são convidadas a se juntarem contra a cidade santa. E a sexta taça e a sétima taça, o fim da ira de Deus, trazendo eventos maravilhosos para o mundo. E essa taça é que nós vamos estudar hoje. Vamos falar hoje a respeito desta taça. Vocês já devem perceber que no canal temos já vídeo explicando a respeito do derramamento desta taça. Se eu não me engano, são mais de 3 vídeos explicando detalhadamente o significado desta taça e os eventos que vão ocorrer com relação a isso. Vamos agora dar uma olhada na Bíblia, que fala a respeito disso. Resumidamente, pois já foi estudado e analisado. Depois eu incentivo vocês a dar uma olhada nesse vídeo da sétima taça, da sétima tigela. Pode ver aí que está no canal. O sétimo anjo, né? Bem aqui, ó. Nós estamos lendo aqui. Nesta Bíblia aqui. Tá bom? O sétimo anjo derramou sua tigela no ar. Já foi explicado. Então uma voz alta saiu do santuário desde o trono, dizendo: está feito, concluído a ira de Deus. Certo? E aí teve vários acontecimentos, relâmpagos, trovões, grande terremoto. A cidade, preste bastante atenção nisso, porque a sétima taça está ligada à cidade, à grande cidade, à mega cidade. E essa mega cidade é identificada pelo anjo como Babilônia a Grande. Primeiro, ela é dividida em 3, já foi explicado detalhadamente nesse vídeo da taça, da sétima taça, o significado disso. E aí a atenção é toda voltada para a Babilônia Grande. O cálice que ela toma, que faz parte do fim do furor da ira de Deus. Como vocês perceberam naquela gravura, existe uma sequência de eventos que vão possibilitando outros eventos. E esses eventos existem, embora alguns desses estejam paralelos entre si, o ponto alto é que na sétima taça é o fim da ira de Deus. Como sabemos disso? No capítulo 15, quando começa a se falar de taças. Capítulo 15, verso 1.
vi no céu outro sinal, grande, mega e maravilhoso. 7 anjos com 7 pragas. Estas são as últimas, porque por meio delas se conclui a ira de Deus. Guarde essa expressão na sua mente e no seu coração. As 7 taças, os eventos das 7 taças, são para concluir a ira de Deus. E veja que agora, o que diz aqui? O sétimo derramou a sua tigela no ar, e então uma voz alta saiu do santuário, desde o trono, dizendo: Está concluído. Na sétima tigela da taça da ira de Deus, está concluído, está acabado. Tudo chega ao fim. Por isso que aqui a grande cidade fende-se em 3, e Deus lembra de Babilônia no último ato, na última taça. A grande cidade, a Babilônia, a grande cidade. Reparem esse detalhe, por favor, pelo amor de Deus. Grande cidade, Babilônia a grande. Aqui é trocado por Babilônia, mas aqui continua grande. Por quê? Porque grande cidade e Babilônia grande é exatamente igual ou a mesma coisa. E aí, essa grande cidade vai receber o cálice com vinho do furor da ira de Deus. O último ato, Babilônia a Grande. Quão misterioso é este assunto para a grande maioria dos pensadores, dos estudiosos e daqueles que se debruçaram sobre as Escrituras. No deserto, Bar Midbar, no deserto, João, ele vê uma mulher que tinha uma escrita na sua testa: Babilônia, Babel, Gadol, Babilônia a Grande, Babel, Gadol, Babilônia a Grande, a grande cidade, a grande prostituta, a mãe das meretrizes, sentada sobre uma fera cor de escarlate, que tinha 4, 5, 6, 7 cabeças, e tinha 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 chifres. Fera de 7 cabeças e 10 chifres. Note que essa fera não tem coroa. Esses eventos de Apocalipse 7, eles são anteriores aos eventos de Apocalipse 13, porque a fera do Apocalipse 13 já recebeu as suas coroas. Então, nesse momento, esta grande fera está sendo montada por essa mulher sem coroas. Este é o detalhe maravilhoso que eu discerni sobre os acontecimentos do capítulo 17 de Apocalipse. Vejamos agora esses eventos. Apocalipse capítulo 17.
Um dos sete anjos, por que um dos sete anjos? Porque esse um dos sete anjos é o anjo da sétima taça, a sétima taça, o sétimo derramou sua tigela, sua taça. Este mesmo anjo, ele fala um dos, mas é este, porque esse que estava falando sobre isso. Este evento começa em Apocalipse 16, ele não termina no Apocalipse capítulo 16. Ele continua no capítulo 17. E aí João diz: um dos anjos, dos sete, que tinha as sete tigelas, então quem era? O sétimo anjo. Veio e me disse: venha, vou te mostrar. Lembra que estávamos falando de ira? Lá, lembra que estávamos falando de julgamento? Os julgamentos de Deus terminam neste assunto, que é a sétima tigela que vai findar o juízo de Deus. Então venha que vou te mostrar o julgamento da grande prostituta. Lembra que nós já vimos que foi dito que ela era grande Babilônia, grande cidade, e agora chama ela de grande prostituta. Então ela é grande três coisas, como mencionado aí: grande cidade, grande Babilônia e grande prostituta. E está sentada sobre muitas águas. Agora, esse detalhe que nós vamos ver agora é muito importante para elucidar o que nós vamos falar adiante. Os reis da terra cometeram imoralidade sexual com ela. Estamos falando aqui, olha, prostituição. Por isto que ela é chamada aqui no verso 1 de prostituta. Porque ela se prostitui com os reis da terra. Entendeu? Prostituta que se prostitui com os reis da terra. E Deus compara isso à imoralidade sexual. Por que imoralidade sexual? Porque sabemos que imoralidade sexual se aplica a uma pessoa que é casada com outra, comete uma imoralidade sexual, né? Então está referenciando aqui essa mulher que ela cometeu atos promíscuos com várias e várias pessoas, os reis da terra. Tem um significado mais profundo que nós vamos analisar em outros vídeos que vamos estar fazendo sobre este livro. Porque nós temos que ver de diversas óticas diferentes para podermos chegar a uma conclusão que é aceitável biblicamente. Não podemos partir da nossa cabeça e falar que Babilônia a Grande é isso ou aquilo sem estar baseado nas Escrituras. E aí o verso continua. Com ela, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade sexual. É bem notável perceber que a Babilônia Grande, ela possui em sua mão uma taça. Vamos fazer depois um estudo apenas sobre a taça. Carece um estudo apenas sobre a taça. Hoje vamos estar falando sobre a imoralidade e a vestimenta. E ele me levou no poder do Espírito para o deserto. Essa informação é importante. Também vamos fazer um estudo explicando apenas essa correlação. Se nós formos pegar cada chave que o texto vai nos dando,
nós não conseguimos fazer um estudo de menos de 5 horas. Já que nós não podemos fazer um estudo de menos de 5 horas seguido, temos que ser mais curtos, né? Então, esse detalhe também vai ser observado em um outro estudo dedicado a esse detalhe. Hoje vamos dedicar a vestimenta da mulher e a imoralidade que ela comete. E vi uma mulher sentada numa fera cor de escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos e tinha cabeça e chifres. Esta fera também vai ser estudada em nosso canal. A fera vai ser estudada, vai ser um estudo muito, muito profundo. Já está pronto esse estudo, cheio de detalhes, cheio de textos bíblicos, que vai enriquecer o conhecimento. Agora é o ponto do nosso estudo. A mulher estava vestida púrpura e escarlate. Estava adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e das coisas impuras de sua imoralidade sexual. Presta atenção nesses detalhes aqui. Principalmente a imoralidade sexual que ela cometia com os reis, o cálice que ela segurava, que representava o assassinato que ela cometia, a roupa escarlate e vermelha que ela usava, e as suas coisas preciosas. Para fazermos assim aquilo que a gente sempre faz aqui no canal, que é analisar as coisas de Deus pela ótica das coisas de Deus, sem dar opinião pessoal sobre os assuntos, quer dizer, procurando fazer isso da mínima forma possível, porque não é possível também não falar sobre isso e não dar suas próprias opiniões, né? Fazendo esse estudo, eu encontrei o texto de Isaías, capítulo 1. O que Isaías tem a falar sobre isto? Quais são os paralelos que podemos tirar sobre isto? Sobre essas coisas? É agora que nós vamos ver. Bom, Isaías capítulo 1, no verso 2, diz assim: Ouçam os céus e preste atenção à terra, pois Jeová falou: Gritei, criei e eduquei filhos, mas eles se revoltaram contra mim. Está claro apontar que essa mensagem é para a nação de Israel. O touro conhece bem o seu dono e o jumento a manjedoura de seu proprietário, mas Israel não me conhece. Meu povo, Israel, não se comporta com entendimento. Veja essas palavras. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o nosso estudo de Apocalipse? Vamos ver. Ai da nação pecadora, povo carregado de erro, descendência de malfeitores, filhos que se corromperam, abandonaram a Jeová e trataram o Santo de Israel com desrespeito. Que tipo de desrespeito eles fizeram? Viraram as costas para ele. Trataram ele com desrespeito e viraram as costas para ele. Onde mais vocês serão golpeados, visto que continuam a se rebelar? A cabeça inteira está doente e o coração inteiro está enfermo. Da cabeça aos pés não há nada sadio. Há ferimentos, contusões e feridas abertas. Não foram tratados, nem enfaixados, nem aliviados com óleo, com o Espírito Santo. Sua terra está desolada, suas cidades foram queimadas com fogo. Estrangeiros devoraram seu solo bem diante de vocês. É como uma terra devastada por inimigos.
A filha de Sião foi deixada como um abrigo num vinhedo, como uma cabana numa plantação de pepinos, como uma cidade cercada pelo inimigo. Se Jeová dos exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, teríamos ficado como Sodoma, e nós teríamos tornado semelhantes a Gomorra. Já foi explicado naquele primeiro vídeo sobre a sétima taça que a cidade grande é dividida em 3 partes. 2 partes recebem julgamento e uma parte é guardada. Vai lá, assista esse vídeo. Talvez você diga, esses textos que você está lendo se referem à destruição de Babilônia. A destruição de Babilônia que ocorreu quando Jerusalém foi destruída. Os babilônios destruíram ela. Essas palavras se cumpriram aí. Só que a profecia é atemporal, meu querido. Ela tem um cumprimento sim naquele período, mas ela se volta ao futuro. Aí talvez você diga, você está viajando. Será? Vamos ver. Ouçam as palavras de Jeová, ditadores de Sodoma. Prestem atenção à lei de nosso Deus, povo de Gomorra. Não vamos entrar nesse detalhe porque tem que ter um estudo só sobre isso, Sodoma e Gomorra. De que me servem os seus muitos sacrifícios de Jeová? Estou farto de suas ofertas queimadas e carneiros e da gordura de animais bem alimentados, e não me agrado de sangue de novilho, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu isso a vocês? Que pitassem os meus pátios? Que pisassem os meus pátios? Bom, aqui temos uma coisa muito importante. Será que Deus estava falando de Sodoma e Gomorra? Será que Sodoma e Gomorra ofereciam sacrifício a Deus? Será que os habitantes de Sodoma e Gomorra, gentios, podiam pisar no pátio de Deus? É bem claro que Deus está falando de Israel, só que ele está usando uma figura de Sodoma, que é usada também em Apocalipse. Aonde que fala isso em Apocalipse? A passagem que fala que o Senhor deles foi pregado na sua santa cidade, em que sentido espiritual é Sodoma e Egito. Fica claro, então, observarmos que Sodoma e Gomorra, nessa passagem, refere-se a Jerusalém, aos israelitas. É uma classificação que Deus está usando para que nós possamos entender como estava a situação de Israel e como estará a situação de Israel. Todos sabem o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, né? Mas é um sentido espiritual, viu? Não vamos literalizar as coisas. Aí, quando Deus fala sobre os sacrifícios, ele fala: quando vocês vêm à minha presença, né? Pisem nos meus pátios, né? Como falou aí. Pare de trazer ofertas inúteis de cereais, seus incensos, é detestável para mim. Luas novas e sábado, convocação de congressos, não posso tolerar o uso de poder mágico. Presta atenção nisso. Da sua Assembleia Solene. Vamos agora começar a ver a primeira característica aqui, que é dito sobre Babilônia. Em você jamais brilhará novamente a luz de lâmpada, e jamais se ouvirá novamente a voz de noivo e de noivas, pois os seus comerciantes eram grandes na terra, e porque vocês enganou todas as nações com as suas práticas de ocultismo. Conseguem ver a ligação?
Vamos continuar. Suas luas novas e suas festividades tornaram-se um fardo para mim. Estou cansado de suportá-las. É sabido que o povo de Israel é o povo que comemorava as luas novas, as festividades. Páscoa, Pentecoste, pães, né? E aí vai. Trombetas, tabernáculos, Yom Kippur, né? E vai. Tá falando deles. E quando vocês estendem as mãos, escondem de vocês os meus olhos. Embora faça muitas orações, não escuto. As suas mãos estão cheias de sangue. Preste atenção nesse detalhe. As suas mãos estão cheias de sangue. Preste bastante atenção nesse detalhe. Suas mãos estão cheias de sangue. Sim, nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Conseguiu perceber uma outra correlação? Ela é culpada de sangue. E este sangue está onde? Vamos ver onde que esse sangue está. O sangue dos profetas, dos santos e dos que foram mortos na terra. Não é planeta Terra, não. É terra de Israel. Quando a Bíblia fala terra, em Apocalipse, a grande maioria das vezes trata-se a terra de Israel, a terra prometida. E aqui fala que ela estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. E aqui fala que Jerusalém, Israel, a mão deles estavam cheios de sangue. Esta é uma comparação bíblica entre Apocalipse e Isaías. Lavem-se, limpe-se, removam de diante dos seus olhos a sua maldade. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Corrijam o opressor. Defendam os direitos dos órfãos e defendam a causa da viúva. Essas são coisas que o povo de Deus sempre foi instruído a fazer pela Torá. Todos os do povo de Deus são instruídos a praticar a religião verdadeira, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Tiago, capítulo 1. É isso que Deus esperava dessa nação. Venha, pois, e resolvamos as questões entre nós, diz Jeová. Embora, preste atenção, seus pecados sejam como o escarlate. A Bíblia, pessoal, ela é maravilhosa porque ela nos dá tudo o que precisamos saber nas profecias. Você acha que não existe nenhuma relação de Apocalipse com os profetas? Você está enganado. Você não entende a Bíblia. Você não sabe o que Jeová faz. Que nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, faz. Você não está bem apercebido das grandes coisas que estão escondidas na palavra. Não é à toa que Isaías foi inspirado a falar sobre pecados como escarlate. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate. Será que vocês conseguem entender a correlação disso? Por que a roupa da mulher é escura na cor vermelha, escarlate, púrpura? Consegue entender? Porque isso aqui, pessoal, é a cor do pecado. Só que a mensagem de Isaías é uma mensagem interessante. Serão tornadas brancas como a neve.
Não dá para entrar nesse detalhe agora. Eu vou fazer um estudo só sobre isso. Mas se vocês estiverem bem atentos às coisas que eu estou falando, vocês vão perceber que eu falei que de Babilônia vai sair um restante que vão ser purificados. Vocês devem ter visto isso no outro vídeo. Quem não viu, pode ir lá e ver. Os outros vídeos que falam sobre a sétima taça que é lançada no ar. Aquele estudo de um texto vai ser sensacional para vocês entenderem o que eu estou falando. Sem aquele estudo, sem aquele entendimento, é difícil conseguir entender essas palavras. Então, daqueles que estavam vestidos com roupas vermelhas escarlates, se eles estivessem dispostos a resolver os problemas que eles tinham entre eles e Deus, eles seriam embranquecidos. Embora sejam vermelhos como panos carmesins, se tornarão como lã, branca, como neve. Para elucidar isto, pessoal, olha aqui, para vocês verem que eu não estou falando besteira. Ouvi outra voz vindo do céu dizendo: preste atenção, abra seu coração para o Espírito Santo, deixe ele falar por um instante. Tenta entender o que o Espírito está falando. Saia dela, povo meu. Povo meu. Se não quiserdes ser cúmplices dos seus pecados, se não quiserdes receber parte das suas pragas. Se eu estou falando bobagem, por que no livro de Apocalipse 18:4 está falando que o povo de Deus estaria no meio de Babilônia? Que eles precisariam sair do meio dela para serem poupados dos pecados. E aqui está falando de pecados. Pecados. Aqui está falando de pecados. E aqui está falando de roupa escarlate. Eu vou fazer um estudo no canal, já está com ele pronta já, sobre as vestimentas. O que significa roupa na Bíblia? Vocês já perceberam que a Bíblia fala que lá no quinto selo, quando o quinto selo é aberto, ela fala que os mortos no Senhor clamavam a Deus para que Deus julgasse o sangue deles que foram derramados. Lá fala que eles receberam compridas vestes brancas. Os que saem da grande tribulação, a grande multidão, eles estão vestidos de compridas vestes brancas. E detalhe, eles as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Será, pessoal, que Apocalipse não está falando a mesma coisa e você ainda não conseguiu colocar as pecinhas no seu devido lugar? Porque em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, atesta que o povo de Deus vai estar no meio da Babilônia Grande. O nosso estudo provou que a Babilônia Grande vai ser dividida em 3 e uma parte irá sobrar. E aqui em Isaías, Jeová, Deus, Yahweh, YHWH, está falando que ele está disposto a embranquecer os pecados escarlates. E quem veste roupa escarlate em Apocalipse é a mulher. Qual é a grande relação entre tudo isso? Você consegue perceber qual a relação entre tudo isso? Vamos continuar. Se vocês estiverem dispostos a escutar, comerão as coisas boas desta terra. Mas se vocês se recusarem a se rebelar, serão devorados pela espada, pois a boca de Jeová falou isso. Bom, é bom ter lido esse texto, porque a espada que sai da boca é uma referência a Jesus, meu amigo. Que vem no capítulo 19 e 20 aqui, ó. Pode ler lá, ó, 19 e 20, tá falando sobre isso.
E ele executa julgamento aonde? Na Grande Babilônia e no mundo. Vamos então chegar no ponto alto do nosso estudo. A cidade, lembra da cidade? Lembra da cidade? A cidade. Lembra da cidade? A grande. Lembra da grande? Grande cidade e grande Babilônia. A cidade fiel se tornou prostituta. Prostituta. Olha que coisa mais fantástica. Prostituta. A cidade fiel se tornou prostituta. Venha que vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta. Isso é um tesouro que vocês estão ouvindo aqui. Ela estava cheia de justiça. A retidão habitava nela, mas agora mora assassinos. Qual que é a relação? Qual que é a relação? A relação está aqui, ó. Vamos ver. Assassinos. Embriagada com sangue das testemunhas de Jesus. E mais uma vez, nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e dos que foram mortos na terra. Aí eu te faço uma pergunta. Será que Isaías não estava falando sobre Apocalipse, capítulo 17 e 18? Pois é muita coincidência esses termos estarem repetidos com tanto envolvimento. Sua prata tornou-se escória, sua cerveja foi diluída com água. Se você pegar aqui, olha, essa palavra cerveja, vinho, 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 vinho. Isso são outras Bíblias, tá? Almeida, tá? Outras Bíblias. Licor, vinho, 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 vinho. Vamos ver o que significa no original. Essa palavrinha aqui. Tá aqui, ó. Bebida alcoólica, vinho. Significa vinho. Lembra que a mulher também tinha na sua mão uma taça com vinho? Uma bebida alcoólica? Exatamente. É a descrição de Isaías. Vamos parar o estudo por aqui. Vamos fazer a parte 2 desse estudo. Senão o estudo vai... Agradeço a todos que prestaram atenção até aqui.